O pessoal vai chamando aí o pessoal nos grupos, né, do WhatsApp, para ver se o pessoal vem pro chat, que eu acho que vai dar certo. A gente vai adiantar essas aulas teóricas, né, por aqui. Eu acho que o vídeo vai ficar salvo na página do Facebook. E a gente vai te trocando ideia, tirando dúvida pelo texto, entendeu? Acho que dá certo. Hoje a gente vai falar, tá vendo? Tanto para o dia 16 quanto para o dia 17, né, que seria a aula de segunda e terça, a gente vai seguir o planejamento nosso, tá vendo? As dimensões da forma física, objetivo atitudinal, procedimental e conceitual, e falar sobre a diferença de aula e treino. Esse material eu já passei para vocês via Facebook, e que é exatamente esse material aqui que a gente vai falar hoje, tá vendo? Eu vou seguindo a apresentação por aqui, vocês vão acompanhando, entendeu? Vamos aguardar só um pouquinho para ver se entra um pouco mais de gente e pra gente começar, entendeu? Estão conseguindo me ouvir bem? Vídeo, áudio, dá um retorno aí pra mim, as três pessoas que estão ao vivo aí. Vai dando um retorno aí pra mim se estão me ouvindo bem, se estão vendo bem, se posso fazer alguma coisa. Tá ótimo. Muito bom. Vocês têm, a Mariana e Tereza, vocês têm acesso ao grupo da turma? Algum outro grupo para vocês fazerem contato com o pessoal, para mandar, para que eles possam acompanhar a aula? Vamos chamando o pessoal para ver se eles podem aumentar o número de pessoas. Ó, chegou mais uma pessoa agora aí ao vivo. Vamos chamar o pessoal para a gente fazer essa experiência, né? Porque quem sabe der certo, a gente, pelo menos as aulas teóricas que eu teria que dar, eu vou adiantando por aqui, entendeu? E a gente ganha tempo, entendeu? Porque esse momento agora é um momento de... É que eu tô recebendo mensagem aqui. Pronto. Eu vi agora que vocês colocaram lá no grupo do WhatsApp também. Recebi aqui. É que quando eu saio para ver outra coisa, ele pausa a transmissão aqui. Tô aprendendo a lidar com essa transmissão também, que eu nunca fiz isso. E aí, se vocês tiverem informação, assim, alguma dica aí para melhorar, né? A gente vai melhorando.
6 pessoas. Legal. 6. Isso aí. Vai me dando um feedback aí de áudio, de tudo. São 9h28, né? Vamos ver se 9h30, 9h35 a gente começa, mesmo tendo pouca gente ao vivo, né? São 50 e poucas pessoas, quase 60, e essas acho que estão... Vocês receberam uma mensagem, um e-mail que eu disparei do Siga, informando sobre esse grupo do Facebook, com o link de acesso? Vocês receberam no e-mail de vocês essa mensagem? Ah, então. Legal. É assim, como vai ficar salvo, né? No Facebook, menos mal, porque mesmo que a pessoa não assista a live, né? O ao vivo, ela vai conseguir ver depois, entendeu? E como vai ter aquele debate lá das perguntas, então se ele ver depois com calma e assistir os debates, ele ainda vai ter acesso a me mandar mensagem, eu acho que fica bom, né? Acho que é uma alternativa boa pra gente avançar, né? Nesse período que tá o pessoal tendo que ficar mesmo recluso em casa, entendeu? Quanto mais coisas a gente fizer à distância, é melhor para todo mundo, né? Pra gente tentar conter um pouco essa possibilidade aí de epidemia sem controle, né? Assim, sem condições de atender, né? Se a Itália e os Estados Unidos, que tem um aporte muito maior, né, de saúde pública, eles não estão conseguindo atender, né? Imagina a gente aqui no Brasil, que ainda tem dificuldade de atender a população em geral, né? Então vamos fazer um esforço aí para prevenir, né? Para a gente poder depois dar conta do futuro, né? (9h31). Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar agora com vocês 6, né? E tô com 6 pessoas ao vivo, e eu vou começar a aula e com o passar da aula o pessoal vai entrando e coloca lá no grupo de WhatsApp que eu já vou começar agora a aula, e o vídeo vai ficar, né? Então vamos ver como é que vai ser essa novidade, né? Então eu enviei o material para vocês e hoje pelo Facebook, e aí depois vocês vão acompanhando. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre a montagem dos objetivos de uma aula e a diferença entre aula e treino, que é fundamental, né? A princípio, o primeiro ponto que a gente precisa observar é como o homem assimila, né, aquilo que está no ambiente externo. Isso é fundamental para a gente traçar uma estratégia de ensino, de relação de ensino-aprendizado, né? Reconhecer como o homem assimila aquilo que ele interage é fundamental. Então, muitas vezes, a relação entre o professor e o aluno é uma relação de transmissão, né? E numa relação de transmissão, na maioria das vezes, o aluno ele ouve, né? E aí nesse movimento ele assimila aí no máximo 20% daquilo que foi transmitido pelo professor. Ele muitas vezes vê também aquilo que o professor apresenta, ou aquela imagem, ou aquilo que aqueles exemplos, né, que o professor acaba conseguindo transmitir numa aula.
E, obviamente, a gente chega num limite ali de uma aula, de uma boa aula tradicional, onde você tem ali uma possibilidade de assimilação de 40% daquilo que você viu e ouviu, né, durante aquela aula. Por isso que a gente costuma dizer que as aulas precisam evoluir um pouco para ter uma taxa de sucesso um pouquinho maior, né? E muitas vezes é por isso que o aluno ele não consegue aprender, né, alguma coisa numa aula 100% tradicional. Vai depender muito da capacidade dele ele assumir aquele sucesso no conteúdo, né? Bom, normalmente quando você fala, além de ver e ouvir, você fala sobre aquilo que você está estudando, você já aumenta a tua taxa de assimilação para cerca de 75%, e quando você faz, você aumenta aí para 90%. Então, uma estratégia muito bem sucedida de assimilação de conteúdo é fazer, né? Praticar aquilo que você viu e ouviu, né? Então, esse ciclo de assimilação de informação é importante para você lançar a estratégia que você vai operar nas tuas aulas. Por isso que muitas vezes, até eu acho que foi na última aula, eu falei sobre isso com vocês, quando eu disse que no final da aula que eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida e ninguém fez pergunta nenhuma, né? E aí eu até disse que naquele momento onde vocês não fizeram nenhuma pergunta, eu deixei de aprender, né? Porque eu ia aprender muito mais com a dúvida do que com aquilo que eu falo. Porém, quanto mais eu falo, quanto mais eu faço, mais eu assimilo meu próprio conteúdo. Então é claro que, pelo tempo que eu tenho como professor, se eu mantiver esse ciclo de transmissão, eu sempre serei muito mais capacitado do que os meus alunos. Eu não vou dar aos meus alunos a capacidade de ter autonomia para se capacitar. Então isso para mim é fundamental, né? Até para a gente ter qualidade, né? Se eu mantiver vocês só ouvindo e escutando, eu vou manter vocês somente vamos de certa forma facilitar a limitação da transmissão do conhecimento, né? Quando a gente propõe um método mais ativo para o aluno falar e fazer, além de ver e ouvir, a gente propõe uma possibilidade de sucesso maior de assimilação dos conteúdos. Então, para a educação física, como conteúdo que faz parte da escolarização das pessoas de base, ela já tem ali no seu DNA a questão do fazer, né? A gente não pode perder essa identidade da educação física, mas, de certa forma, qualificar esse fazer, né? Fazer é muito importante, mas tem que ter uma intencionalidade por trás desse fazer para que ele consiga atingir o sucesso necessário. Então é disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? É dessas questões que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E, obviamente, se eu tenho um objetivo, eu preciso ter um conjunto de conteúdo. Eu preciso ter discernimento de quais são os conteúdos da educação física para que a gente possa intuir uma estratégia de ensino, né, que leve em consideração o ouvir, ler, o falar, o fazer. Isso tudo tem que estar contido na sua estratégia, né? E um primeiro passo importante é a gente reconhecer os conteúdos da educação física escolar. E, a priori, dentro desse conjunto de conteúdos, a gente precisa selecionar conteúdo, né? E esse momento agora de selecionar conteúdo é um momento fundamental, porque, em linhas gerais, um conteúdo
aquele conteúdo que você seleciona para que você insira dentro das suas aulas de educação física escolar, ele precisa ter relevância social. Então, muitas vezes, tem professor que monta uma aula para um determinado lugar, né, que tem um contexto social, e a aula é mal sucedida. E aí ele fica encucado com isso. Pô, mas como é que essa aula que eu estou acostumado a dar, a ministrar em vários locais, ela, nesse local específico, ela foi mal sucedida? Muitas vezes é porque ela não tinha relevância social para aquele contexto. Muitas vezes você não respeitou as características dos alunos, ou você não tinha especificidade de conhecimento de área para trazer aquele conteúdo. E isso pode acontecer, tá? Porque muitas vezes o professor ele não tem especificidade, conhecimento específico de determinados conteúdos, e aí ele tenta trazer um conteúdo e aí acaba desrespeitando aquele conteúdo, entendeu? E muitas vezes tem crianças que, claro, por uma inserção às vezes social e cultural, ele conhece muito aquele conteúdo, né? E isso é extremamente perigoso, né? Você imagina, né? Hoje a gente tem crianças de 10, 11 anos de idade que praticam, por exemplo, futsal desde os 6 anos de idade. Então, por exemplo, tem um menino hoje de 10 anos de idade que é conhecedor da regra numa profundidade, que é conhecedor do jogo numa profundidade que o professor não conhece. Então, se você tentar montar um conteúdo de futsal ou de futebol, que é uma coisa que está no senso comum do povo, dependendo da turma que você tiver, o aluno sabe mais que você, o aluno joga mais que você. É como se você fosse dar uma aula de judô e enfrentar e ter de frente um menino, por exemplo, que é faixa preta de judô, com pouca idade, ou que tem um nível altíssimo já de preparação de qualquer tipo de luta, de qualquer tipo de arte marcial, por exemplo, ou então é uma bailarina, ou então é um dançarino. Então você tenta entrar naquela especialidade que você não conhece e que você não tem profundidade, e o aluno, você vai encontrar um aluno que conhece mais do que você, né? É muito complicado. Então o que eu digo para vocês, né? Sobre a especificidade do conhecimento da área, é você se aprofundar, você estudar, você praticar, você conhecer mais profundamente. Quando você tiver um aluno com muita capacidade específica numa determinada área, você pega o conhecimento desse aluno e ele vai te ajudar a elaborar, a trazer esse conteúdo, né? Olha só, imagina você tendo a sorte de ter um aluno que é ginasta olímpico, ou que é ginasta, ou um atleta de futebol, ou um atleta de natação, um atleta de basquetebol. Cara, isso só vai enriquecer a tua aula, né? Só que você vai ter que saber lidar com essas especificidades que você não tem, e vai ter que lidar com essas características dos alunos, né? Então, essa pesquisa prévia do professor de aonde eu dou aula, para quem eu dou aula, qual o contexto social das atividades para aquele grupo, né? Isso envolve uma série de fatores, e isso serão os critérios para você montar uma boa aula, entendeu? Esses serão os critérios para você montar uma boa aula. E esses aspectos vão definir muitas vezes o sucesso daqueles objetivos ou daquelas metas que você traçou no início do semestre, né? Bom, vamos avançar. Os blocos de conteúdos. Então, os blocos de conteúdos da educação física, eles classicamente estão aí até bem redigidos, né? São conhecimento sobre o corpo, esporte, jogos, lutas, ginásticas e as atividades rítmicas e expressivas. E entenda, pessoal, que o conhecimento sobre o corpo
toda aquela área, aqueles primeiros módulos que vocês tiveram no curso, fisiologia, biomecânica, fisiologia humana, anatomia. Então, de certa forma, você precisa fazer uma convergência daquela informação científica e formatar ela de outra forma para que as crianças e os jovens possam ter aquele conhecimento, talvez não de forma erudita, mas de forma mais simples, para que ela possa iniciar o conhecimento dela sobre aqueles temas. Bom, seria isso. A parte dos esportes, jogos, lutas e ginástica é aquela história. O futebol, nesse caso aí, onde que entra o futebol? O futebol ele é um esporte. Então, é um esporte chamado futebol. Então, dentro de todos os conteúdos que você tem, o futebol ele é uma possibilidade. Tá? E aí, futebol, entenda futsal, beach soccer, todos os jogos com bola. Né? Os jogos seriam jogos com bola, principalmente com a bola no pé. E seria ali o que a gente vai conversar esse semestre com vocês, seria basicamente nessa linha, né? Agora, para vocês que serão professores, amplia esse conhecimento para todas essas possibilidades. Então, na nossa turma, nesse semestre, a gente vai falar, claro, que especificamente de futebol. Futebol é o nosso centro. Mas entenda que você, como professor, o futebol passa a ser mais um conteúdo que você vai poder utilizar nas suas aulas. Né? Então isso é muito importante. Agora, entenda sobre aquela relação da especificidade da área. Poxa, conhecimento sobre o corpo é geral, é básico. Então todo mundo teve algum conhecimento sobre o funcionamento do corpo, principalmente no curso de graduação em Educação Física, tanto licenciatura quanto bacharelado. Os esportes, jogos, lutas e ginásticas, cara, ainda na UFRJ, a gente ainda talvez seja um dos cursos que mais oferece variedade de possibilidade de disciplinas nessa linha aí dos blocos de conteúdos. E as atividades rítmicas e expressivas, a mesma coisa, né? Então, em linhas gerais, bem difícil para uma pessoa que teve 6 meses de aula de lutas dar uma aula de lutas. É mais difícil, por exemplo, do que um menino que já tem toda uma aderência às lutas. É muito mais fácil para ele, que fez a graduação, dar a aula de lutas do que para alguém que não teve nada, 0 e fez aqueles 6 meses. Da mesma forma, o futebol, apesar do futebol ser um senso comum, fica mais difícil, não é impossível, mas fica mais difícil para uma pessoa que não tem contato nenhum com o futebol dar uma aula de futebol somente com os 6 meses de matéria, do contato com a disciplina. É claro que você vai aprender a técnica, é claro que você vai aprender os fundamentos, é claro que você vai ter a visão geral para fazer, mas para quem não teve essa prática, é importante praticar um pouco mais. Como você vai praticar? Você vai praticar no teu estágio, você vai praticar nas nossas aulas práticas, você vai praticar ajudando um amigo que tem uma escola de futebol, entendeu? Realmente ou nos projetos de extensão e de pesquisa, ali é um momento importante de prática também, entendeu? Então, quando eu digo futebol, você entenda todas as áreas. Então, todas as áreas o professor precisa de um pouco de treinamento para poder, vamos dizer assim, selecionar bons conteúdos. Porque o que é fundamental, pessoal? Imagina aquela história que eu brinco com vocês do chocolate. Você não conhece todos os tipos de chocolate. Como é que você vai escolher qual chocolate é mais gostoso ou melhor? Você não tem uma amplitude para selecionar o melhor. Como você vai selecionar conteúdo para as crianças na aula de educação física se você não conhece todos os tipos de conteúdo, se você não tem, vamos dizer assim, experiência na utilização de todos esses conteúdos? Entendeu? Então é exatamente isso que eu estou falando. Faz parte da preparação de vocês como professor. Né? Conhecer, quanto mais conteúdo você conhece, mais variedade de conteúdo você oferece para o seu aluno. Tá? Quanto mais conteúdo você conhece... Espera aí só um minutinho que eu vou responder aqui a Débora.
Eu vou falar aqui. Estamos na live com a aula. No grupo de Facebook. Só um minutinho. Pronto. Então, assim, o que eu queria dizer é isso, que faz parte, isso vai fazer parte da preparação de vocês. Bom, organização desses conteúdos, né? Normalmente, na escola, vocês vão se reunir, os professores, porque, como eu já havia dito, a educação física ela não tem um caderno ou um livro. O que existe são diretrizes nacionais, onde cada lugar em especial decide a sua ordenação de conteúdos, o seu projeto pedagógico, aquilo que... Olha só um minuto. Mas ela já entrou no grupo. Só um minutinho, pessoal. Só para eu atender aqui a... Vocês conhecem a Débora? Dá um toquezinho nela lá, que ela tá um pouco perdida sobre o grupo. A gente já tá no chat aqui. Se alguém conhecer a Débora aí pra mim, dá um toquezinho nela, que ela tá meio perdida aqui, mas eu tenho quase certeza que ela já entrou no grupo do Facebook. Entendeu? Dá um toquezinho nela aí só pra ver se ela consegue. Bom, vamos dar sequência aqui. Então, partindo desse pressuposto que a gente precisa agora ter as nossas metas, a gente já, de certa forma, estudou ou fez uma revisão daquilo que é conteúdo, quais os conteúdos eu quero montar para minha aula. Agora eu vou pensar nos objetivos, né, para dar uma amplitude para essa aula. Então a gente tem 3 categorias que são integradas para gerar um bom objetivo. Uma delas é a categoria atitudinal, que são as normas, valores e atitudes. A outra dela é a categoria conceitual, que são os fatos, princípios e conceitos, né? E a terceira delas, a categoria procedimental, que é ligados ao fazer. Então você imagina que toda aula que você monta, ela tem um objetivo. Esse objetivo ele atende às questões atitudinais, conceituais e procedimentais. E claro que quando você desenvolve a aula e você tem uma noção bem ampla, plena, do que é o teu objetivo daquele dia, você vai lá com a tua orientação, com a tua intervenção e vai, vamos dizer assim, trazer para aquele conjunto de atividades que você montou as atitudes que você propõe, os conceitos que você propõe e os procedimentos. Então vamos do mais simples para o mais complexo. Procedimento é ligado ao fazer. Então qual é a categoria de procedimento que você tem numa aula de educação física? Qualquer um daqueles conteúdos. No nosso caso em específico, o conteúdo que a gente traz é o futebol. Então, o que as crianças vão fazer na minha aula de futebol? Jogar futebol. Então, qual é o processo da aula? O procedimento da aula? Atividades de futebol. Né? Com relação à parte conceitual, quais são os fatos, princípios ou conceitos que a criança interage naquela aula de futebol? Então, aí é que você vai começando a ter uma aula vazia. Que aí é aquela história do futebol pelo próprio futebol. Aí você está jogando futebol e a partir daquela interação das pessoas, qual é a parte conceitual da sua aula? O que as crianças aprendem?
Por isso que nessa hora a gente fala sobre, pô, cara, tua aula, o que que vocês aprenderam? Se eu fizesse uma pergunta como essa, pô, o que que você aprendeu na tua educação física que você fez tua vida inteira? Então a pessoa para pensar o que que ela aprendeu. Então se ela para pensar muito tempo o que que ela aprendeu, é porque ela de fato não tem consciência do que ela aprendeu. Entendeu? Porque quando você aprende alguma coisa que você tem consciência, você levanta na hora e fala. Da mesma forma que você aprendeu a somar, diminuir, multiplicar, você aprendeu a escrever, a ler. Então você aprendeu alguma coisa na matemática, você aprendeu alguma coisa na língua portuguesa. E na educação física a gente tem dificuldade. E se você for considerar que a população é sedentária, que a população tem em sua maioria obesa e sedentária, isso está, de certa forma, no nosso centro, no centro da nossa área, né? Educar o corpo para o movimento, ter a combate ao sedentarismo, combate à epidemia de obesidade, isso está tudo na nossa área de atuação. Se a gente for considerar tudo isso, a gente tem ali que se conscientizar muito que a gente passa poucos conceitos nas nossas aulas. E aí são os conceitos básicos, você tem que refletir, o que você quer passar de conceito dentro desse teu jogo? O que você quer passar de conceito dentro da sua aula? Qual é o conceito da aula? O que a criança vai aprender que não é só o futebol, além do futebol, para a cidadania dela? O que ela está aprendendo ali? Quais são as atitudes que aquela atividade que você propôs, ela desenvolveu? Então essa é que é a reflexão. Quando você montar um conteúdo, você tem que ter antes disso um objetivo. Esse objetivo, ele tem que atender a dimensão atitudinal, conceitual e procedimental, mas é tudo junto. Tudo junto. Por isso que é complexo. Por isso que eu disse que eu vou ensinar das partes para o todo. Então, você, na hora de elaborar o teu objetivo, quais as atitudes eu quero ver dessa turma? E aí, quando eu disse lá no início que a gente precisa ter, selecionar conteúdo com base em 3 critérios centrais, que seria a relevância social. Pô, cara, o que é o que seria hoje em dia uma atitude, cara, que a sociedade precisa muito desenvolver e que tem a ver com relevância social? Pô, honestidade é um negócio importante. Pô, um jogo de futebol exercita honestidade. Um jogo de futebol, qualquer atividade de oponência exercita honestidade, porque exercita a confecção e o respeito às regras que foram construídas por aquele grupo de pessoas. Então não é a regra, não estou falando ainda da regra específica do jogo de futebol. Eu estou falando daquele conjunto de regras que a gente gerou em comum acordo. Respeitar essa regra sim ou não é muito importante. Respeitar essa regra sim ou não é muito importante. E isso seria uma atitude. Então, honestidade é uma atitude muito importante nos dias de hoje. Cara, então exercita honestidade nas tuas aulas. Tu vai dar uma grande contribuição na formação cidadã dos teus alunos. Muito importante, tá? Então refletir sobre isso é fundamental. Então, se você tem lá no teu bloco de conteúdos a questão da honestidade, quando você for fazer uma intervenção na aula, você vai fazer quando acontecer um fato de desonestidade. Só que você tem que ter um cuidado que essa intervenção não pode, vamos dizer assim, trazer nenhum tipo de desconforto para ninguém, porque os jovens que estão ali na tua turma, eles são inacabados, né? Eles estão em processo de desenvolvimento. Então é natural que eles cometam erros na tua aula. E ainda bem que eles estão cometendo os erros na sua aula e que você é um líder para fazer essa mediação e fazer as pessoas pensarem. Então você não está ali para incutir em ninguém os teus valores. Você está ali para refletir de forma mais isenta quais são os valores que a sociedade precisa. Quais são os valores que faltam na sociedade? Quais são os valores que melhoram o dia a dia da convivência das pessoas em sociedade? Então vamos lá. Tolerância. As pessoas hoje são muito intolerantes. Honestidade. Em alguns casos,
as pessoas são desonestas. O que seria talvez um outro valor legal? Pô, excelência, né? Olha, todos os conjuntos de valores que o esporte traz, né? Cara, excelência é um valor muito importante, cara. Pô, excelência é o ato de você tentar fazer da melhor forma o melhor. Não é você competir para ser o melhor. Isso é uma outra coisa. O que eu tô querendo dizer aqui é de você fazer o seu melhor da melhor forma, né? Eficiência, eficácia, cara, são atitudes. Pessoa que tem atitude de excelência, né, é muito importante. Isso você pode tudo fomentar, motivar esses valores que vão fazer toda a diferença na tua aula, tá? As categorias conceito. Pô, então quais são os... O que é um conceito interessante para a tua aula de educação física em qualquer nível? Cara, é só você olhar amplamente para o planeta, cara. Então tem vários conceitos, que alguns são mais centralizados na nossa área e outros são mais transversais. Então, por exemplo, falar sobre consumo de álcool. Consumo de álcool é transversal, mas interfere na saúde da população. Tabaco é transversal, mas interfere na saúde da população. Então, trazer conteúdo sobre esses temas é legal. Uso de drogas é legal. Você trazer, porque você está trazendo agora, você não pode trazer uma visão distorcida disso tudo. Você tem que trazer uma visão ampla e que envolva várias formas de ver, para que o aluno seja o protagonista dessa decisão de atitude dele, né? Então, para ele ter autonomia e protagonismo, ele precisa ter acesso à informação. Ele precisa ter acesso à informação. Então, isso aí é muito importante, tá? Isso aí é muito importante. Ele precisa ter acesso à informação. E sobre os procedimentos, é bem simples, porque no nosso caso o procedimento é o futebol. Quando você for ampliar isso para a educação física geral, que você tiver vários conteúdos, você pode montar uma aula com vários procedimentos, ou seja, com futebol, com vôlei, com natação, tudo junto, pode fazer uma atividade de cada tipo, fica a teu critério, né? Fica a teu critério. Então, a princípio, sobre a organização dos conteúdos, era esse debate que eu quero ter com vocês, né? O seu objetivo, ele precisa ter, dentro daquele parágrafo, inserido ali atitudes, conceitos e procedimentos. Esses conceitos, essa informação que a tua aula passa, pode vir desde de questões de saúde básica até os conceitos relacionados às próprias atividades. Então, por exemplo, ensinar as crianças a hidratar é muito importante. Trazer conceitos sobre a saúde básica da população é importante. Tem a ver com o nosso conteúdo. Então, por exemplo, hidratação. Pô, tem criança que não bebe água, que não é acostumada a beber água. Eles devem beber água a cada 20, 25 minutos, eles deveriam beber pelo menos um copo de água. E na tua aula, se você tiver um bom combinado, você consegue trazer essa reflexão para eles. Entendeu? De a cada 25 minutos você tem uma pausa programada para as crianças beberem água. Né? Então, dessa forma, e se você fizer no final da aula um fechamento, trazendo esses conteúdos, essas atitudes, pô, você fecha a tua aula muito bem. Então ela está planejada lá no teu objetivo, com atitudinal, conceitual e procedimental. Você, quando dá aula, você dá aula seguindo todos os critérios que você traçou no teu plano de aula, do aquecimento, da parte principal, da volta calma. Você fez tua intervenção porque você está atento aos objetivos que você mesmo escreveu, e no final, naquela volta calma, além de fazer o corpo esfriar, você pode fazer um fechamento e um feedback de tudo aquilo que você trouxe na tua parte principal. Então, todas as atitudes que você queria reforçar. E aí, cara, aquela história da técnica do sanduíche, né? Você reforça aquilo que foi legal.
né? Tudo aquilo que foi bom que aconteceu na aula, você fala para todo mundo. Tudo aquilo que não foi legal que aconteceu na aula, você chama só a pessoa para conversar. Para você não irradiar o comportamento negativo. O que você quer irradiar é o comportamento positivo. Então fala alto, fala para todo mundo ouvir aquilo que é bom. E aquilo que não foi legal, que não tinha a ver com a sua aula, que não atendeu os teus objetivos. Chama só a pessoa que teve o problema e conversa só com ela, de forma educada, pacífica, de preferência sem violência, sem agressividade, e conversa. E tenta fazer ela pensar e ela refletir. E continua submetendo ela à aula. Continua submetendo ela à aula. Tá? Retirar a criança da aula, por qualquer motivo, é uma derrota para o professor, entendeu? O professor ele precisa manter a criança na aula. Já que ela está exatamente reagindo àquela lógica que você trouxe, por exemplo, de atitudes e de valores, cara, essa criança é a que mais precisa estar submetida à sua aula. E ela precisa conviver com isso para se desenvolver e refletir. Cada uma tem um tempo, cada criança vai ter um tempo de se desenvolver. Mas você acaba respeitando o tempo de cada um. Tá? O nosso papel é fazer dessa forma. Bom, então, em linhas gerais, seria essa história do objetivo. Então, quando você for fazer a tua prova prática lá na frente, que você for montar o seu plano de aula, o seu objetivo do plano de aula precisa ter atitudes, conceitos e procedimentos em forma de um parágrafo, tá? Então, quando você for montar o teu objetivo, você pensa, quais as atitudes eu quero desenvolver nessa aula? Quais os conceitos eu quero ensinar nessa aula? Eu quero debater nessa aula? E quais as categorias de procedimento? Qual o procedimento? Então, o processo da aula é muito simples, é o futebol. No nosso caso, está simplificado. É a partir do futebol. Amanhã, quando você for montar sua aula em geral, você não precisa se prender ao futebol. Mas hoje você precisa. E o que você vai ter mais a questão da reflexão junto com o grupo é quais as atitudes e quais os conceitos minha aula traz. E quando você fizer a intervenção, você faz a intervenção perseguindo isso tudo. Tá? Então, de certa forma, você vai estar desenvolvendo uma aula coerente com aquilo que você planejou. Tá? E com certeza, se essa sequência for bem montada, você vai chegar naquele objetivo que você planejou. Bom, dando sequência, as aulas precisam ter diversidade, né? Vivenciar o maior número possível de práticas e de modalidades, e aí isso tem a ver com a tua especificidade de conteúdo, né? Autonomia, possibilitar a construção do conhecimento pelo próprio aluno. A gente já veio falando um pouquinho disso, então o que você quer não é obrigar o aluno a pensar como você. O que você quer é que ele tenha a possibilidade de construir o próprio conhecimento. Ele precisa ter autonomia. A autonomia hoje é fundamental. Então, quando você tem um processo de ensino, aprendizado de qualidade, você desperta a criatividade, a autonomia do aluno, o protagonismo do aluno, entendeu? A proatividade do aluno. Agora, quando você não tem esse processo bem desenvolvido, você tem um aluno que ele é tímido, que ele não é proativo, que ele só é reativo muitas vezes. É bem complicado, tá? Mas isso é uma questão que o modelo de ensino que é desenvolvido tem um efeito sobre o aluno. Então a causa muitas vezes é como a gente ensina e o efeito é como o aluno reage, né? Então, na maioria das vezes, a causa precisa ser combatida e a causa está na nossa montagem de método. Construção do discurso próprio do aluno, conceitual, atitudinal e procedimental. Então, reforçando, a gente não está obrigando o aluno a ter um discurso igual ao do professor, muito pelo contrário. A lógica é que o aluno, a partir do seu senso crítico, crie o seu próprio discurso conceitual, atitudinal e procedimental, mas com base na reflexão do mundo real. E quanto mais você conseguir trazer esse diálogo para a sua aula, mais bem sucedido o seu currículo, o seu conteúdo vai ser. E autonomia para aprender, né?
Os alunos precisam ter autonomia para aprender. O aluno pode ter medo, né? Ele não pode ter medo de aprender. Ele tem que estar livre para poder aprender com qualidade. Bom, e agora vamos caminhando para a segunda etapa, que é onde a gente vai falar agora sobre a diferença entre aula e treino, né? O futebol, a gente depois, à frente, quando a gente falar da parte tática, a gente vai abordar um pouco esse conteúdo. O futebol ele tem 4 dimensões pedagógicas para simplificar e resumir bastante o termo futebol. Mas para a gente iniciar a pensar sobre o futebol, é importante a gente pensar dessa forma. Que o futebol ele tem uma dimensão tática, uma dimensão técnica, uma dimensão física e uma dimensão psicológica. Essas 4 dimensões elas interagem de forma cíclica. Então quando você fala assim, quando você assiste uma partida de futebol, ou um jogo de futsal, ou um jogo de beach soccer, você está assistindo lá um conjunto de 4 dimensões mínimas que desenvolvem futebol. Então, a tática interfere na técnica, a técnica interfere na tática, o físico limita a tática, o físico limita a técnica, o físico, de certa forma, propicia ações psicológicas, atitudes psicológicas, a parte psicológica influencia a técnica, a tática, o físico. Então, a ordem hierárquica de relação entre essas dimensões é muito complexa, tá? É muito complexa, só que todas elas são muito importantes. E quando você monta um jogo, uma atividade, ou treina o futebol, ou dá uma aula de futebol, você tem que ter noção dessas dimensões. Essas dimensões aí, elas são fundamentais. Mais para frente, quando a gente falar de tática, a gente vai falar sobre essas dimensões, tá? Bom, diferença entre aula e treino. Vamos aqui de forma cartesiana, batendo item por item, né? A aula está em verde, os itens em verde e o treinamento está em vermelho. Então, para dar uma aula, você precisa de uma quadra oficial? Não necessariamente. Para dar um treino, você precisa de uma quadra oficial? Sim. Para dar o treinamento formal do futebol, você precisa, em vários momentos, de uma quadra oficial, com as dimensões oficiais, inclusive. Senão você não está treinando a uma modalidade, você está fazendo uma adequação. Então, quando a gente usa o termo treinamento, a gente assume que a gente está treinando para competir numa situação oficial, né? E na maioria dos casos, você precisa ter o espaço formal oficial para treinar futebol, para treinar futsal, para treinar beach soccer. De forma contrária, você não está fazendo treinamento, você está fazendo aula, um conjunto de aulas. Tá? Não tem o compromisso de competir. O treinamento tem o compromisso de competir. A aula não necessariamente. O espaço livre. Você monta aula em espaço livre? Monta aula em espaço livre, sem problema nenhum. Você monta treinamento em espaço livre? Cara, eventualmente você até monta um treinamento em espaço livre. Mas na maioria das vezes você precisa do espaço formal para dar um treinamento. Por exemplo, você é capaz de ter aula de educação física 100% em espaço livre. Mas você não tem como ter o treinamento do futebol, do futsal, 100% no espaço livre. Né? Então isso é uma diferença entre a aula e o treino, a necessidade de espaço. Pouco material. Em aula, você consegue dar aula com pouco material. O treino já é uma situação também complexa. Porque como você quer competir, como você quer melhorar, otimizar a performance dos praticantes, em certa forma você não pode ter limitação metodológica. E quando você tem pouco material, você tem uma limitação metodológica de aplicação dos conteúdos. Mais para frente, quando a gente falar dos métodos de ensino, a gente vai abordar isso um pouco mais. Então, o treinamento normalmente precisa de um pouco mais de material, né? Para aula, eu posso dar aula sem problema nenhum com pouco material. Mas o treino não, já tem dificuldade. Aí muito material, sem problema nenhum, eu dou aula e dou treino. Tem professores, inclusive, que nem se acostumam a trabalhar com muito material. Ele vem tão acostumado a trabalhar com a carência de material que quando ele tem muito material ele nem sabe como usar, né? Mas são cenários diferentes. Frequência, pessoal. 1 dia por semana,
2 dias por semana ou 3 dias por semana ou mais. Para aula, 1 dia, 2 dias, sem problema nenhum. Para treinamento, o ideal é que você tenha pelo menos um ciclo de 3 dias por semana intercalado. E quando a gente der os conteúdos de princípios do treinamento esportivo, eu vou abordar um pouquinho isso, que é um princípio da continuidade, que é um princípio, infelizmente, que as escolas elas de futebol, de iniciação, elas há muitos anos, para não dizer décadas, elas subverteram essa lógica. Então você tem uma série de escolas de futebol que dão 2 aulas por semana, que dá 1 aula por semana, entendeu? Então, do ponto de vista de ensinar uma modalidade, do ponto de vista físico, técnico, tático, psicológico, ela deixa muito a desejar, porque ela não tem condição de ter continuidade. Agora, é claro, se a criança faz aqueles 2 dias de aula e faz outros 2 dias em algum outro lugar, ou faz um outro dia complementar em algum outro lugar, ela até consegue ter um desenvolvimento excelente. Mas treinamento ao pé da letra tem que ter 3 vezes ou mais de atividade semanal. Principalmente com a questão da tela, entendeu? Então a tela está deixando as crianças de hoje muito sedentárias. Poucas crianças, eu posso ter tanto aula quanto treino, sem problema nenhum. Muitas crianças, eu posso ter aula sem problema nenhum, e para treinamento, muitas crianças, eu já vou ter dificuldade. Então, para o treinamento, eu também tenho que ter um número reduzido de pessoas ali praticando. ênfase nas dimensões da forma física. E aqui, dentro daquelas dimensões lá que vocês viram, a dimensão do comportamento das crianças é aquela que a aula consegue mais atuar. No treinamento, ele, como ele tem muito mais tempo, ele consegue atuar na parte tanto comportamental, quanto na parte técnica, quanto na parte tática, quanto na parte psicológica. Então, o treinamento ele consegue ampliar muito mais as possibilidades do que a aula, principalmente naquela questão do desenvolvimento ótimo da parte do corpo da criança e das especificidades de uma determinada modalidade. A aula de educação física na escola ela é generalista. A aula de futebol num clube ou numa escola de iniciação ela é específica. Então ela tem muito mais chance de ser bem sucedida porque a criança vai para um lugar querendo aprender um determinado conteúdo. Na escola ela vai para ter variedade, não especificidade, não ser específica, né? Então vamos dizer assim, essa reflexão, a reflexão que o professor tem que fazer para ele não confundir aula e treino. O que é a grande questão? Muitas vezes na escola você tem aula de educação física no turno e tem uma equipe se formando no contraturno. Então naquela hora da equipe você tem esporte. Você tem o futebol como esporte. Agora é um esporte desenvolvido dentro da escola, esporte escolar, né? Só que, de certa forma, naquele momento do extracurricular, o professor ele tem que ter um pouco mais de qualificação. Ele está ali numa linha tênue entre o bacharelado e a licenciatura, porque ele está formando uma equipe que vai disputar um campeonato, que segue as regras oficiais do futebol, todas elas. Então, minimamente, esse professor que atua ali naquela formação de equipe, ele tem que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado para conseguir dar conta dessa tarefa, né? Então essa diferença entre a aula e o treino ela é fundamental para que você não ocupe o espaço da escola querendo dar treinamento para as pessoas e que você não ocupe o espaço do clube para querer dar aula. Então essa diferença é fundamental. No treino propriamente dito, eu quero competir com as crianças. Na aula, eu quero ter a formação dela do cidadão, como ênfase. E, é claro, dar o máximo de conteúdos para que, a partir, claro, da nossa área de conhecimento, que é a educação física, que a gente possa contribuir ao máximo para a formação dessa criança do ponto de vista do nível de atividade física pleno, da contenção, por exemplo, da obesidade, de todas essas degenerações que podem ocorrer a partir
da obesidade, aquelas atitudes, tolerância, honestidade, excelência, façam parte da tua aula, e aí você está dentro das tuas limitações, vamos dizer assim, de conteúdo, trazendo o melhor possível. E é claro que tudo isso que eu estou falando se alinha ao projeto pedagógico da escola. Então, em sequência, como é que você faz? Você vai começar a trabalhar numa escola, pública ou particular, você vai ter acesso a esse documento, que é o projeto pedagógico da escola, vai, a partir da leitura desse projeto pedagógico, vai fazer um plano estratégico para a sua disciplina de educação física, como você pode colaborar com a execução desse projeto pedagógico. O que os teus conteúdos podem colaborar. E ali você monta os teus itens de conteúdo. A partir daí, cada item vai virar uma ou várias aulas, onde você vai montar o teu objetivo. O teu objetivo ele deve conter questões atitudinais, conceituais e procedimentais. E aí você vai montar a aula. O que é a primeira prova que vocês vão fazer? A primeira prova é exatamente essa. Vocês vão montar um plano de aula onde vocês vão criar um objetivo, qualquer objetivo que seja. Só que esse objetivo precisa ter a questão atitudinal, conceitual e procedimental e montar a tua aula. E vocês vão, em dia e hora marcada, apresentar essa aula para os alunos, para os outros alunos. Entendeu? O que falta nesse exercício? Né? A questão toda da técnica ela está ali inserida. O que é a limitação desse exercício, né, no nosso contexto? É que você não tem um projeto pedagógico de verdade para você ler e interagir com ele, e as pessoas que você vai ministrar aula são alunos adultos, né? Não são alunos na idade escolar. Mas, como exercício, é bem legal, entendeu? É bem legal. Bom, então, pessoal, esse seria o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? E aí eu vou agora abrir para que vocês que assistiram o conteúdo, que vocês possam fazer algum tipo de pergunta aqui pelo chat, e aí a gente vai perguntando. Vocês vão me perguntando, eu vou respondendo. Se tudo correr bem, essa aula vai ficar salva no Facebook, e todos os alunos das turmas de segunda e quarta e de terça e quinta vão poder assistir esse conteúdo e mandar a sua pergunta aí pelo Facebook, eu vou respondendo. Vocês ficaram com alguma dúvida central sobre a montagem dos objetivos, a diferença entre a aula e o treino, a seleção dos conteúdos, entendeu? Os critérios de seleção de conteúdo, que é uma reflexão que o professor precisa fazer, relevância social, característica dos alunos, especificidade de conhecimento, entendeu? Não pode ter dúvida, pessoal, sobre os blocos de conteúdo da educação física. Isso é diretriz curricular nacional, tá? Conhecimento sobre o corpo, esporte, jogos, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas. Não pode ter dúvida sobre isso. Essa é o centro do nosso conhecimento, entendeu? A gente não pode ter dúvida entre o que é o centro e o que é o transversal. Senão a gente perde muito tempo debatendo conteúdo que é de área transversal. Na hora que você determina o teu 100% de tempo de aula, a maior parte do seu tempo de aula tem que ser na área central da educação física. É como se fosse um professor de português que dá aula 90% do tempo de matemática. Nós temos que dar aula de educação física central 90% do tempo e dedicar 10% do tempo para a área transversal. Só que essa seleção do que é mais importante, cara, é muito da sensibilidade de cada professor. O que é relevante socialmente para o lugar que você está dando aula? Então não é o que é relevante para você, é o que é relevante para aquele contexto social daquele grupo. Quais são as características dos alunos? Poxa, você não é o que você acha ou o que foi para você. O que foi para você e o que você acha é legal. Mas qual é a característica real dos alunos? De violência, de educação, de convivência. E a especificidade diária. Vou ler aqui, a Mariana mandou uma pergunta.
Em relação à autonomia, acho legal um bimestre sobre jogos e esportes, passar um trabalho para os alunos para que eles construam seus próprios jogos. Eles vão se sentir mais protagonistas da aula e ainda vão assimilar muito mais o conteúdo, visto que estarão praticando e falando sobre o assunto. Isso aí é uma estratégia muito boa, porque você está fazendo o aluno ser o protagonismo, e ele, quando ele traz uma adequação dessa que você está propondo, Mariana, ele traz a especificidade e a relevância social que você muitas vezes não conhece. Então, quando o aluno ele elabora conteúdo, cara, ele está pensando naquilo que você desenvolveu com ele está trazendo uma atividade que se adequa à área onde ele mora, às contingências da área onde ele mora, às limitações estruturais da área que ele mora. Então, ele encaixa uma atividade muito boa. E, além disso, uma outra, em cima dessa tua fala, tem uma outra questão, que é quando o aluno ele recupera dos familiares próximos a ele as atividades da infância, dos pais, dos avós, dos tios, daquele lugar que ele mora. Então, cara, vem cada coisa fantástica para a aula, a partir das características dos alunos e da relevância social da atividade que ele está trazendo. É como se fosse uma atividade de pesquisa. Olha, hoje, chega em casa, pergunta para o seu avô, sua avó, quais eram as brincadeiras que eles brincavam, e pede para ele te ensinar, para você trazer essa brincadeira na próxima aula. Cara, fica muito rico. Entendeu? Fica muito rico. Fica muito rico. Entendeu, Mariana? Mas muito boa a tua pergunta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quer trazer alguma outra coisa? Hein? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não? Então, eu vou encerrar essa live aqui com vocês hoje. Esse vídeo ele vai ficar salvo lá no grupo do Facebook. Então, essa aula é a aula do dia 16 para o grupo de segunda e quarta. E é a mesma aula do dia 17, amanhã, terça-feira, para o grupo de terça e quinta. Tá, pessoal? Nós vamos ter uma nova live na quarta-feira, com o conteúdo do dia 18. Tá? Independente de você ter assistido ou não, você pode rever o vídeo inteiro e mandar a tua pergunta depois. Tá bom? Então agradeço aí a vocês que assistiram o vídeo e espero que a gente consiga superar esse momento difícil, dando continuidade às nossas aulas por essa plataforma. Tá bom? Muito obrigado e até a quarta-feira.